Olá, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou falar para você como que você pode eliminar a gordura visceral de uma forma simples, prática e que não seja sofrida. Nesse vídeo aqui você vai entender o que é a gordura visceral, você vai saber a dieta, o exercício e os suplementos que você pode começar a aplicar para eliminar essa gordura de uma forma simples, prática e sem sofrimento. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e aqui eu te ajudo a perder gordura desinflamando o seu intestino. Bom, vamos lá, vamos começar esse vídeo. Talvez você saiba, talvez não, mas gordura visceral é a gordura mais profunda do seu corpo. O que eu quero dizer com isso? É a gordura que está entre os seus órgãos, que você não consegue pegar. Diferente da gordura da barriga, que você pega. Essa gordura a gente chama de gordura subcutânea. É uma gordura que fica entre a pele e o músculo. A gordura visceral, ela está dentro do seu corpo, entre os seus órgãos. E essa é uma gordura extremamente preocupante, porque ela começa a alterar tanto teu aspecto físico, né? Então é aquela gordura que vai crescendo, tomando uma dimensão que faz a tua barriga ficar dura, a tua barriga ficar no aspecto de barriga de chope, conhecido também, né? Aquela famosa barriga dura com uma protuberância. E além disso, ela começa a comprometer o teu sistema metabólico. O que é isso? Caso você também não saiba, me perdoe por estar sendo um pouco técnico. Mas o sistema metabólico é o sistema do seu organismo com relação ao metabolismo, produção hormonal, atividade das células e também das químicas produzidas pelo seu corpo e toda a ativação dessa como que eu posso dizer? Dessa canção, dessa sintonia que é dentro de você. Então, quanto mais gordura visceral você tem, pior vai ser o cenário interno. Então, existem 4 sintomas que começam a ser manifestados a partir do momento que essa gordura ela começa a aumentar. A primeira é a barriga protuberante. Eu até falei errado, eu anotei aqui e eu falei errado. É protuberante, não é pretuberante. E dura, barriga de chope. Aqui você já começa a enxergar que tem algo de errado. Aqui você já começa a entender que o seu organismo está comprometido, você vai com certeza ter alterações nos seus exames, então você vai fazer o exame de sangue, você vai ver alguns desses exames alterados, triglicerídeos altos, colesterol elevado, pré-diabetes. Isso aqui é batata, característico dessa gordura elevada no teu sistema. Você vai ter um cansaço frequente, baixa energia, indisposição. Isso tudo é característica de uma inflamação. Essa gordura ela é extremamente inflamatória. Talvez inflamação você já tenha ouvido falar. Então, essa gordura ela vai produzindo substâncias que são inflamatórias. Isso vai desregulando o teu corpo. Por isso que você começa a ter todas essas alterações, justamente por conta de uma inflamação. E essa inflamação, ela não afeta só o corpo, mas ela afeta também os órgãos. Então, pessoas que têm uma alta quantidade de gordura visceral são pessoas também que têm gordura no fígado. São pessoas que têm um intestino inflamado. São pessoas que estão com um grau de obesidade elevado. E são pessoas que começam a ter dificuldade de perder peso, mesmo fazendo dieta e mesmo fazendo exercício. Isso acontece justamente pelo grau de inflamação que vai conduzindo essa alteração metabólica. E mesmo que você faça dieta, se mate na academia, tome suplemento, você não consegue ter uma eficiência de todas essas coisas quando elas não são feitas, pensadas em desinflamar o seu corpo, em eliminar essa gordura. O grande erro das pessoas, e possivelmente pode ser o seu, é olhar para o corpo, ver a barriga grande, ver a insatisfação, sentir a insatisfação com o corpo e querer emagrecer a todo custo, querer perder a barriga a todo custo, e sai fazendo coisas extremas, sai fazendo restrições severas, sai tomando remédio. Sendo que, primeiramente, nós precisamos organizar a casa. Essa organização ela começa pela desinflamação. Então, o processo de emagrecimento correto começa de dentro para fora. Eu não tenho que sair fazendo coisas externas. Eu tenho que entender o meu cenário e eu tenho que começar esse processo de desinflamação por dentro. E aí, aqui a gente entra em 3 frentes que você pode trabalhar de uma forma agora mais inteligente.
é a parte da alimentação, do exercício e da suplementação. Você não precisa de remédio para diminuir. Talvez você vá no médico, o médico vai falar, olha, você está com colesterol alto, você tem triglicerídeos alto, você está com uma pressão alta, você está com uma pré-diabetes, ele vai te colocar medicamentos para regular todo esse desequilíbrio. E tá tudo bem. Você, no determinado ponto, dependendo do grau que você se encontra, vai ser necessário a utilização de remédio para equilibrar isso, até que você ajuste a causa, que é a alimentação, o sedentarismo e hábitos ruins. Então, quando a gente olha para esses aspectos, é justamente isso. O que caracteriza uma pessoa ter inflamação, ter gordura visceral elevada? Muito simples. Hábitos alimentares completamente desestruturados. Então, é uma pessoa que não tem uma rotina alimentar, é uma pessoa que consome muito açúcar, é uma pessoa que consome muito produto industrializado, é uma pessoa que consome muito álcool. Ou, às vezes, não muito álcool, às vezes é mais açúcar, uma alimentação industrializada com mais frequência. Resumindo, é uma alimentação completamente desestruturada. Aqui é o grande ponto. Além disso, a gente vai ter ali o sedentarismo, então é uma pessoa que não se movimenta, não faz atividade, então agrava mais esse primeiro elemento, que é os hábitos alimentares. E também é uma pessoa que talvez já esteja há muito tempo nesse quadro e as coisas só vão piorando. Então, eu vou levar em consideração que você seja essa pessoa que está começando do zero, que está todo bagunçado, que está toda bagunçada, que não consegue sair desse fundo do poço, que tenta tirar o açúcar, que não consegue, começa uma dieta extremamente restritiva, não dá conta de continuar, tenta fazer exercício, mas vive cansado, não consegue ir. Eu vou considerar que você seja essa pessoa, tá? Então, primeira coisa, alimentação. A melhor forma de você conseguir eliminar essa gordura visceral da forma mais rápida. E quando eu falo forma mais rápida, eu não estou me referindo aqui de você eliminar em um mês. Forma rápida quer dizer que quanto mais você conseguir fazer isso que eu vou te falar, aplicar essas estratégias, o resultado ele vai ser proporcional. Então, se você consegue dar o melhor de si em um mês, você vai ter o resultado proporcional em um mês. Isso se torna mais rápido quando a gente compara, por exemplo, um comportamento extremamente agressivo que vai te dar uma mudança em um mês, só que não vai ser sustentável. Então é como se você... É a famosa história da coelho e da lebre, do coelho e da lebre. O coelho, ele parece estar lento, mas quando a gente olha num contexto total, ele consegue chegar no final. Ele foi mais rápido do que a lebre. Entende? A lebre ela saiu na frente, ela estava há muito tempo, mas ela acabou perdendo. E não adianta, se você perder, você não conseguiu, você jogou fora dinheiro, tempo e energia. Então eu defendo muito essa questão. Não se preocupe com tempo. Se preocupe em fazer o seu melhor. Porque isso vai dar um processo de aceleração no longo prazo. Então vamos voltar aqui à aplicabilidade. Hoje, você tem que entender o seguinte, a sua vida está uma bagunça. A sua vida está um caos. Você não tem energia, você não tem vontade, você tem vício por alimentos ou necessidade de comer determinados alimentos. Se você quiser mudar isso da água para o vinho, você vai cair, você vai desistir. Essa mudança ela precisa ser gradativa. E como que eu começo isso dentro dos meus atendimentos de uma forma prática? Quando eu pego um paciente que tem hábitos alimentares ruins, ou seja, come muito produtos industrializados, come açúcar, gosta de doce, gosta de beber, a primeira coisa que eu faço é organizar essa alimentação. Porque é muito provável que você, que também vive nisso, você olha para a tua alimentação, você possivelmente faz um café da manhã, às vezes não faz, almoça e janta. Então você às vezes faz 3 refeições, às vezes você faz 2, às vezes você faz 4, então existe uma desorganização. Então a gente precisa organizar. A gente precisa arrumar isso e fazer com que essa estrutura de alimentação ela seja padronizada. Todos os dias você vai fazer 4 refeições ao dia. 4 refeições. 4 refeições, todo dia. E aí, quando a gente estrutura, então, 4 refeições, a gente vai para o próximo passo, que é começar a trazer qualidade nutricional. Então, quando eu olho para o café da manhã de um paciente como esse, é bem provável que ele, sei lá, toma um café com açúcar e um pão com manteiga.
Pelo amor de Deus, não tem qualidade nutricional. E essa combinação do açúcar com a gordura e com a farinha é o que vai acrescentando gordura visceral. Então a primeira coisa é, eu pergunto se é viável e se ele consegue tirar o açúcar e substituir pelo adoçante. Se ele conseguir, maravilha, a gente já faz essa troca. Se ele não consegue, a coisa que eu faço é, vamos cortar o açúcar pela metade. Então, se você coloca 2 colheres de açúcar, você vai colocar uma. Se você coloca 1 colher, você vai colocar meia colher. E se você quiser, você pode acrescentar algumas gotas de adoçante para equilibrar isso. Entenda, isso é um processo. A gente precisa começar isso de uma forma mais simples possível e o menos difícil. Então, aqui a gente já começa na retirada ou na redução do açúcar. A outra coisa é na melhora da qualidade alimentar. Então, por que não adicionar um ovo nesse pão? Então, fazer um pão com ovo, em vez de pão com manteiga, pão com ovo, bota um queijo. Se for algo que você precisa de mais sabor, bota um queijo. Então eu tenho um ovo, eu tenho um queijo, vai melhorar a qualidade desse pão. Além disso, eu adiciono uma fruta para trazer fibra, para trazer vitaminas e minerais. Perceba que um café da manhã que era pão com manteiga e café com açúcar, agora se tornou um baita de um café da manhã. E aqui você não só vai ter uma qualidade nutricional melhor, mas você também vai ter o quê? Mais volume de alimento que vai te trazer mais saciedade. E saciedade é o ponto-chave para você não ter fome e desejo e acabar beliscando alguma coisa. Ou então acabar comendo demais num determinado momento do dia, seja no almoço, seja no lanche ou seja no jantar. Esse ponto é o principal. Qualidade nutricional, equilíbrio de hormônios, de fome e saciedade. Depois a gente vai entrar na refeição do almoço. Geralmente, refeição do almoço, as pessoas tendem a fazer ela mais certo, vamos dizer assim. Então tem lá, tem um arroz, tem um feijão, tem um legumes e tem uma proteína. Só que boa parte, na escolha da proteína, acaba comendo um tipo de proteína que é mais gordurosa. Então é um frango frito, é um peixe frito, é uma carne com gordura. Aqui eu já começo a trazer orientações por optar por proteínas grelhadas, assadas, cozidas. Tirar a fritura. Se eu pego o paciente que tem hábito de dentro de um self-service, por exemplo, pegar ali uma batata frita, uma farofa, evitar esse tipo de alimento. E claro, isso tudo vai depender do grau do paciente. Como eu falei, tem paciente que tem mais facilidade de fazer essas retiradas, outros não tem tanta. Então, quando não se tem tanta facilidade, a gente começa a reduzir. Então, se a pessoa comer batata frita, cara, reduz essa quantidade de batata frita, reduz a quantidade de farofa, troca esse frango. Algumas vezes, o frango, né, a proteína, é frita por grelhado. Se você não tem essa facilidade, o que você vai fazer? Algumas vezes na semana você vai comer o frito e outras você vai comer o grelhado, assado ou cozido. A gente vai fazendo essa dinâmica de troca. Outro ponto importante que eu não falei na relação dos alimentos que pessoas que têm gordura visceral elevada utilizam muito: refrigerante. Refrigerante é uma das coisas mais comuns dentro da alimentação dessas pessoas. E quando eu pego um paciente que bebe muito refrigerante, muita Coca-Cola normal, a primeira coisa é substituir pela Coca-Cola zero. Alguns conseguem, outros falam: Lucas, eu odeio Coca-Cola zero. Aquilo para mim parece gosto de remédio. Eu não sei porquê, mas eu não consigo tomar. Dentro dessa situação, eu busco outro tipo de refrigerante zero que a pessoa consiga tomar. Então já teve casos que não tomavam refrigerante, o Coca-Cola zero, ia para o Guaraná zero. Aqui está uma grande dúvida, que também me questionam, mas não é a mesma coisa? Os dois não fazem o mesmo mal? Quando a gente fala de química, estamos falando que os dois fazem o mesmo mal. Porém, quando estamos falando de açúcar, caloria, não é a mesma coisa, existe uma diferença. Por quê? Um vai ter açúcar, ou seja, vai ter caloria, e o outro não vai ter. O outro vai ter zero caloria. E quando a gente fala de engordar, acúmulo de gordura, eliminação de gordura, a gente tem que falar de caloria. Então a Coca-Cola normal, o refrigerante normal, ele vai agregar você a consumir caloria. Além disso, você vai estar consumindo um ingrediente que é extremamente inflamatório. Então, quando você substitui, você está deixando de consumir caloria extra e você está deixando de consumir um ingrediente que é o açúcar, que inflama. Ainda que aquele refrigerante tenha química, é como se você estivesse tendo um dano de 50%. Então,
O refrigerante normal te dá um dano de 100%, o outro vai te dar um dano de 50%. Só que quando falamos de eliminação de gordura, o refrigerante zero vai te ajudar muito mais a eliminar gordura do que o refrigerante normal. Então essas substituições elas são importantes. A retirada dessas coisas é fundamental para a eliminação dessa gordura. Caso você já não tome refrigerante, ótimo. Vamos continuar na execução do cardápio. Então no almoço, muito importante ter essas alterações. Outro ponto, se possível, acrescente mais legumes, mais salada. Isso vai ajudar muito na sua saúde intestinal, na tua saciedade e na disponibilidade de nutrientes. No final da refeição, sempre opte por comer uma fruta. A fruta hoje, ela precisa estar pelo menos em 3 a 4 refeições do seu dia. Então, dentro do meu atendimento, eu sempre oriento os meus pacientes a comerem de 3 a 5 frutas por dia. Porque a fruta, ela ajuda na questão do doce, tem fibra, tem nutriente e melhora todo o teu aspecto de inflamação também. Então aqui eu sempre gosto de botar uma fruta de sobremesa. Pronto, segunda refeição estabelecida. Agora, terceira. Essa aqui é uma refeição que é o lanche da tarde que muitas pessoas não fazem, muitas pessoas negligenciam, muitas pessoas comem o que tem disponível e o que não tiver disponível não come, só vai jantar e quando chega no jantar tá morto de fome. Aqui vai exigir organização. Aqui vai exigir de você um planejamento prévio. Cara, o que eu vou levar para o trabalho, o que eu vou levar comigo que me permita comer? Se você for homem, você sabe que o teu dia é muito corrido. Você está focado no trabalho, tem problema, tua cabeça não está voltada para a alimentação, então você acaba esquecendo. Só que aqui você vai ter que começar a olhar a tua alimentação como o teu trabalho. Chegou a hora de comer, você vai precisar parar para comer, você vai precisar organizar coisas para levar. Por quê? É a tua saúde que está em jogo. A tua alimentação ela vai te dar saúde. Se você tem mais saúde, você consegue render melhor no trabalho. Se você for mulher, talvez você também esteja tão ocupada no trabalho que você não consegue parar, ou então você não tem tempo para parar. São coisas que a gente tende a acreditar, né? Mas você não precisa ter lanches complexos. Você pode simplesmente pegar uma fruta e comer. Você pode pegar lá um punhado de castanha e comer como um lanche. Existem coisas práticas, simples e rápidas, e existem coisas que vão elaborar um pouco mais de tempo, que é o que? Levar um sanduíche natural com uma pastinha de frango ou atum. Você pode fazer uma crepioca, você pode fazer um iogurte com fruta. Existem várias opções. E você provavelmente já tem visto, já fez em algum momento, ou já viu alguém fazendo. Isso é o de menos. O que eu quero trazer para você é a introdução do comportamento e a mentalidade que a gente tem que desenvolver perante a esse ato. Porque senão a gente sempre vai estar deixando a nossa saúde de lado, deixando comportamentos alimentares importantes de lado em função de outra coisa que está nos adoecendo ou que não está agregando para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Então, a terceira alimentação aqui, ela é fundamental, porque ela vai fazer com que você se mantenha em nutrição e vai te ajudar a não chegar no jantar com fome. Chegamos no jantar. Jantar para mim é um rótulo, tá? O que eu quero dizer com isso? O seu corpo ele não sabe o que é almoço, jantar, café da manhã, lanche. Isso é um rótulo que a gente criou. E por conta desse rótulo, a gente fica muito preso aos tipos de alimento que a gente está comendo em cada horário. Então, comida é só no almoço e no jantar, né? Isso vai depender muito da cultura, né? Tem gente que come, por exemplo, no norte as pessoas comem cuscuz de manhã, né? Enquanto outras pessoas usam cuscuz como uma opção de arroz. Então só come no almoço. Enfim, o que eu quero trazer para você é que independente do que você goste de comer, não importa. Você pode lanchar no jantar ou você pode comer comida no jantar. O importante é que o seu jantar, ou melhor, a sua refeição, a sua última refeição do dia, ela seja completa, ela seja nutritiva e que ela não seja uma coisa com carência nutricional, que ela não seja uma coisa que vai te trazer prazer, como por exemplo chegar em casa pedir uma pizza, chegar em casa pedir um hambúrguer, ou sei lá, só tomar um leite, só tomar um shake. Não faça essas coisas. O seu corpo hoje ele precisa desinflamar e desinflamação está ligada ao fornecimento de nutrientes que vão te ajudar a desintoxicar, desinflamar e restaurar a sua saúde como um todo, principalmente a saúde do seu intestino, que é o órgão mais importante hoje no quesito de absorção de nutrientes. Então, esse órgão ele precisa ter um cuidado muito grande. E a gente vai ter esse cuidado através
da nutrição. Então, o que eu faço com meus pacientes? Eu coloco duas opções. Eu coloco opções de lanche ou eu coloco opção de comida. Geralmente a opção de comida está muito ligada ao almoço. A única coisa que eu faço são algumas alterações nos tipos de alimento para não ficar aquele peso que muitas das vezes a gente pode sentir à noite, justamente por conta que o nosso organismo ele já fica um pouco mais lento, a digestão fica um pouco mais lenta. Então eu gosto muito, quando eu falo de comida, optar, por exemplo, por batata inglesa, abóbora, alimentos que têm um potencial digestivo mais fácil de ser feito, né, do organismo digerir, alimentos mais leves. Proteína, eu gosto de optar por ovos, eu gosto de optar por filé de frango e também peixe. Lucas, quer dizer que carne não pode? Pode, não tem problema, mas a porção dessa carne ela tem que ser menor. E de preferência, se você for comer carne, comer com uma batata inglesa ou comer com abóbora, tá? Porque vai ajudar nessa digestão. Gosto de colocar uma fruta, então frutas digestivas de preferência, como abacaxi, kiwi e mamão, são frutas que vão ajudar na tua digestão. Ou, se você não quiser comer comida, você pode optar por um lanche. Esse lanche, geralmente, eu falo para o paciente pegar ou do lanche da tarde ou do café da manhã, também não tem problema. Essa troca de alimentos, de refeições, não tem problema ser feito. Então, eu posso comer, por exemplo, um pão de manhã com ovo e uma fruta. À tarde eu como uma tapioca com queijo. E à noite eu posso fazer novamente um pão, só que em vez de ser com ovo, eu vou fazer o famoso sanduíche natural. Então eu vou pegar o frango desfiado, vou pegar um pedaço de queijo e vou comer. Ou então eu posso pegar, em vez de comer o pão com a pastinha, eu posso pegar o pão, fazer um ovo, um omelete, eu pego o ovo lá, misturo com frango desfiado e como com pão, não tem problema. Novamente, o que leva pessoas a terem alto teor de gordura visceral são os alimentos ricos em açúcar, gordura, industrializados. Então aqui o primeiro passo que a gente tem que dar nessa arrumação da casa, nessa organização alimentar, é buscar melhorar a qualidade nutricional. Esse é o primeiro passo. A partir desse ponto, você já começa a ter uma melhora consideravelmente da inflamação, da redução dessa gordura. Então é muito simples essa alimentação. Não tem mistério. Só você seguir esses passos, se esforçar para ter um planejamento e uma organização para não faltar esses alimentos dentro da sua casa, para você não deixar de de seguir essa estrutura de 4 refeições. Ponto. Vamos falar de exercício. Melhores exercícios para você fazer. Ponto 1. Sempre faça exercícios que você tenha mais prazer ou que seja menos difícil de ser aplicado. Esse lance de você começar, você está no estado inflamado, sem energia, sem vontade de fazer as coisas, não tem tanto tempo. Cara, você querer fazer uma academia, sendo que para você fazer isso é difícil, não faz sentido. Não comece com academia. Uma sugestão que eu sempre dou para os meus pacientes, cara, é começar com uma caminhada. Acorda meia hora mais cedo, bota o tênis, escova o dente e vai embora. Não precisa nem comer nada, vai fazer uma caminhada de 30 a 40 minutos em jejum. Isso vai ajudar muito na tua perda de gordura. Não precisa sair correndo, até porque você está no estado inflamado. As chances de você ter uma lesão é muito grande. Então não tem necessidade de você correr, de você fazer essas doideiras. É coisa simples. Coisas simples feitas diariamente com consistência. Então se você começar uma caminhada, para mim é fenomenal, caminhada de 30 a 40 minutos em jejum todos os dias, junto com essa alimentação e com esses suplementos que eu vou passar para você aqui, a melhor coisa que você pode fazer. Então caminhada para mim é o melhor exercício, é uma coisa que eu faço com frequência, passo para os meus pacientes, oriento, né, dou uma sugestão de começar, até porque eu não sou profissional de educação física, mas eu tenho conhecimento e eu dou sugestão. Faz se quiser, para você começar, beleza? Parte de suplementação, o que você pode fazer? Anotei aqui 4 suplementos para você começar a introduzir nessa primeira etapa da eliminação dessa gordura visceral. Primeiro, ômega 3. Uma ação de desinflamar o teu corpo. Então, se você tem essa inflamação, esse ômega 3 ele vai ajudar nesse processo de desinflamação. Você vai tomar 6 ômega 3 por dia. Então, são 6 cápsulas. 2 de manhã, 2 no almoço e 2 no jantar. Certo? Inclusive, eu vou deixar aqui o link desses suplementos se você quiser adquirir. Eu tenho parceria com a Amazon. Então, se você comprar no link que eu vou te mandar, você vai me ajudar a crescer o canal financeiramente, porque eu tenho uma taxa de compartilhamento, né? E aí você me ajuda nisso. Então aqui embaixo vai ter os suplementos já, os melhores que eu vou disponibilizar para você, que você pode comprar com
total garantia e segurança que são boas marcas e bons suplementos. Segundo suplemento, muito importante e que grande parte das pessoas tem uma carência por conta da falta de estar disposto a de ter exposição ao sol, não é estar disposto, é falta de exposição ao sol pela nossa dinâmica de vida e de trabalho. Vitamina D. Ela vai melhorar o teu metabolismo e vai reduzir também a inflamação. Hoje, se você for fazer um exame de vitamina D, é bem provável que você esteja com uma baixa de vitamina D. Então, ela é um suplemento que eu digo que ela tem que estar sempre na nossa vida, porque como a gente não está sempre exposto ao sol, e mesmo que você esteja, precisa ter um horário, você precisa pegar o sol aqui nessa parte superior, você depois que pegar o sol não pode tomar banho direto, tem que esperar, tem todo um critério que muitas das vezes a gente não consegue fazer e que impede da gente ter toda essa absorção da vitamina D pelos raios solares. Então, suplementar é a melhor coisa que você pode fazer. Você vai tomar 5.000 UI todos os dias junto com o seu café da manhã, tá? Eu vou botar aqui o link da vitamina D de 5.000 UI, você só tem que ver a cápsula, geralmente é uma cápsula que já vai te dar tudo isso, tá bom? Terceiro suplemento, magnésio. O magnésio ele vai auxiliar no teu controle glicêmico, ou seja, na regulação da glicose, vai diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Que é relacionado ao acúmulo de gordura visceral. Inclusive, esse é um outro fator também que conduz você a aumentar o consumo, o aumento, né? Aumentar o aumento não, que conduz você a ter um aumento na gordura visceral, um estresse. Cortisol elevado, né? O estresse é o que? É o cortisol elevado. Então, quanto mais você fica estressado, e o corpo, nessa condição que você está, já é um corpo estressado, então você tem dois fatores. Você tem o externo, que é a dificuldade em lidar com os problemas, isso te gera um estresse, que reflete no teu corpo. Então, o cortisol aumenta, teu corpo ele começa a responder de uma forma desordenada, desorganizada, e leva você a engordar. Corpo estressado, fatores externos que te geram estresse, você tem uma bomba relógio, literalmente, em contagem para explodir. Então, a partir do momento que a gente começa a reduzir primeiramente esse estresse interno, que é esse desequilíbrio, que é essa gordura visceral, a gente vai ter um reflexo no externo também. Você vai perceber que você vai ficar mais sereno, mais tranquilo e melhor para lidar com os fatores externos. Então, o magnésio, ele vai te ajudar nisso. Ele vai trazer um relaxamento no corpo, ele vai reduzir esse cortisol, vai melhorar a tua glicemia e você vai conseguir ter um melhor desempenho da dieta e do treino, do exercício, no caso, com relação à diminuição da gordura visceral e até melhora, por exemplo, da tua pré-diabetes, tá bom? E o quarto é a berberina. Ela tem um efeito semelhante a um medicamento chamado metformina, que é utilizado por pessoas que estão pré-diabetes, porque a metformina ela reduz a glicemia, melhorando a utilização, fazendo o corpo ter uma melhor capacidade de utilizar a glicose. Então, a berberina é um suplemento, é natural, vai ter esse efeito semelhante à metformina, que vai regular o sangue, a glicose no sangue, reduzindo aí a tua gordura, fazendo com que o corpo ele consiga desempenhar o papel de queima de gordura. Então a dieta vai estar induzindo você a desinflamar, vai estar induzindo você a usar a gordura como fonte de energia. O exercício fazendo a mesma coisa. Só que, como eu falei no início, se você não tiver, lembre-se, se você não estiver seguindo essa inteligência que eu estou passando para você, só simplesmente estiver tirando as coisas, tentando fazer de qualquer jeito, não adianta. Então, todo esse combo aqui, dieta, exercício e suplemento, vai entrar em sinergia e vai intensificar, otimizar todos os efeitos de cada elemento desse aqui. Então, a dieta vai ser otimizada pelo suplemento, o exercício vai ser otimizado pela dieta, que também vai ser otimizado pelos suplementos, e você vai conseguir ter uma mudança muito poderosa na tua composição corporal. Você vai ver que sua barriga, em questão de 3 meses, tem o poder de mudar completamente. Eu vou deixar aqui duas transformações, tá, de paciente que eu já atendi. Então tem uma mulher aqui, que é a Ilha, exatamente em 3 meses teve esse resultado. Ela perdeu a quantidade de gordura visceral que ela tinha e o quanto ela conseguiu eliminar em 3 meses. Eu vou deixar o outro paciente aqui que teve uma mudança drástica também. Aqui já foi um pouco mais de tempo, se eu não me engano foi em 6 meses que ele teve essa mudança, mas perceba, 6 meses, parece muito, mas é muito pouco quando a gente vê a transformação no corpo e na saúde
e na sua vida como um todo. Fazendo o quê? Isso que eu te falei. Nada coisa extravagante. Seguindo essa estrutura alimentar, tendo essa vontade de querer aplicar, de organizar, de se dedicar. Exercício simples, caminhada. Esse paciente aqui, esse homem, ele começou com a caminhada, depois ele foi introduzindo a academia. E combo de suplemento simples que eu estou trazendo para você. Tá bom? Então, quero saber aqui, bota nos comentários se você vai aplicar, se ficou com alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade com relação à alimentação, porque eu vou conseguir te ajudar gerando conteúdo pelo que você me trouxe aqui. Combinado? Se você gostou desse conteúdo, clica no curtir para eu saber que gerei valor para você. Compartilha com uma pessoa que você saiba que está querendo perder gordura, que talvez até esteja na mesma condição que você, tem uma gordura visceral elevada e não consegue eliminar, mesmo fazendo dieta e exercício. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdos como esse aqui no meu canal do YouTube. Combinado? Te vejo então no próximo vídeo. Um abraço.